Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. Agora são 10 horas e 46 minutos. Agora sim a gente fala de economia internacional. A indústria dos Estados Unidos teve o pior resultado em uma década. O índice da atividade caiu para 47,8 em setembro. É o nível mais baixo desde junho de 2009. O presidente Donald Trump alegou que o Fed, que é o Banco Central americano, permitiu que o dólar ficasse tão forte em relação a outras moedas que os fabricantes do país estariam sendo afetados negativamente por esse câmbio. Vamos entender melhor sobre esse assunto conversando com o professor Roberto Dumas. Ele é especialista do INSPER, também assessor de investimentos da Brava Capital. Professor, bom dia para você. Bom dia, Roberta. A gente teve essa divulgação negativa dos dados americanos, né? O pior em 10 anos. O que isso significa, professor? Veja, já estava mais ou menos esperada essa divulgação negativa. Se você começar a pegar o PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos esse ano, você vê que anualmente ele pulou de 3% de crescimento no primeiro tri para 2%. Ainda está bom, mas a hora que você quebra o PIB, você vai ver que o que está fazendo a economia norte-americana ainda crescer é o consumo, que cresceu 4,6%, e o governo, que está bombando, jogando dinheiro no mercado, 4,8%. Só que as exportações caíram 5,7%. Ou seja, você vai culpar quem? Você está culpando, não é uma previsão, é fático, já aconteceu. A economia norte-americana está crescendo menos porque está exportando menos. E os investidores, quando eu falo investidor, não é investidor em bolsa, é investidor na economia real. O investimento caiu 6,3% como um todo. Mais investimento em estrutura, como por exemplo, eixos ou poços, etc., essas coisas todas, caiu 11,1%. Então, o investidor norte-americano, ele está desconfiado da economia norte-americana, porque ele não está confiando no que o Trump vai fazer o próximo Twitter dele. E isso bate... Obviamente, as coisas são vasos comunicantes, acaba batendo, como você falou, no índice de manufatura, que bateu 47,8, que é o menor desde 2009. A gente tem até um gráfico, né, que o professor trouxe para falar desse índice, para a gente entender melhor. Está aqui a imagem no telão, professor. Quer dizer, a margem de estudo... Você está praticamente chegando no que aconteceu em 2009. A hora que você faz uma quebra, por exemplo, a manufatura dos Estados Unidos cai para contração. Se você está abaixo de 50, você já está em movimento de contração. Olha as novas exportações, pedido de exportações, já está próximo de 40. Ou seja, se você pegar 2009, que foi o auge da contração dos Estados Unidos, estamos chegando lá. Aí você fala, não, mas eu discordo, a tua projeção está errada. Não é projeção isso daí, já está acontecendo. E como já está acontecendo, as bolsas acabam sentindo. E aí você bem colocou sobre o Federal Reserve, que o Trump parece que ele não tem papas na língua, né? A gente fala, poxa, mas você não pode falar. Você não pode. Há críticas ao Banco Central americano, né, professor? Crítica é uma coisa, chamar o cara de patético é outra. Você não chama nem o teu coleguinha de patético. Então, é óbvio que você não pode falar que o presidente do Banco Central norte-americano seria patético. Aí vamos pensar, quem é o errado aqui? Mesmo que você baixe as taxas de juros, os americanos não vão investir. Porque se você está vendo, as taxas de juros estão caindo. Fato. Segundo, os investimentos também estão caindo. Fato. Investimento com taxa de juro, ou seja, uma taxa de juro menor, é uma condição necessária, mas não suficiente para fazer crescer o investimento. O cara não confia na economia norte-americana, ele falou, olha, eu consigo produzir com o que eu tenho. Primeiro argumento, que ele é falacioso, que ele está errado. Segundo argumento, o Fed não se mexe, por isso que o dólar fica forte. Errado. Por que o dólar fica forte? Sabendo que o mundo está crescendo menos, até ontem a Organização Mundial do Comércio falou que o comércio global vai crescer esse ano 1,2, caiu de 2,6 a projeção para 1,2, o que acontece com o mundo? Não precisa nem ser economista. Eles vão fugir para um lugar seguro. Quem é o lugar seguro? Vou fugir para títulos do Tesouro norte-americano. Quando o mundo vai para títulos do Tesouro norte-americano, dado
o equívoco da política norte-americana, você vende as moedas dos outros países e compra dólar. Por isso que o dólar aprecia. Não culpe o Federal Reserve. Ele pode baixar a taxa de juros mais 0,5%, mas acho muito difícil estimular a economia via investimento. Por quê? Porque, como eu disse, não é só a taxa de juro, que é o custo de oportunidade, que faz bombar investimento. Sim. Você confia no futuro? Não. Então não adianta nem eu jogar dinheiro na tua cara que você fala, eu não quero investir. Eu não quero investir. Então, de novo, o Trump faz um desserviço ao comunicar ou fazer esse Twitter falando que a culpa... Olha só que interessante, a culpa é do Federal Reserve, mas o que mais caiu foi o comércio internacional. Mas o comércio internacional caiu porque o dólar apreciou. Sim, o dólar apreciou porque eu estou com medo do mundo. Se eu estou com medo do mundo, por mais paradoxal que possa parecer, eu fujo para dólar. O Federal Reserve deve estar falando assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Você que está fazendo as coisas erradas. Então não faz sentido, né, o que Donald Trump Nenhum. falou em relação a esse caminho do dólar, né, se referindo ao Banco Central americano. Está apreciando, mas não é culpa do Federal Reserve. Se você usar a teoria, ou seja, quanto menos taxa de juros, deveria depreciar. Mas por que está apreciando? Porque, de novo, eu quero fugir para um lugar seguro. Vou fugir para um lugar seguro, vou comprar que moeda? Vou comprar o euro? Veja, o euro é ótimo, mas o euro é uma moeda fragmentada. Você tem várias nações com choques assimétricos, então todo mundo acaba fugindo para onde? Para o ien japonês, para o franco suíço, para o dólar e também acaba indo para o ouro. E aí a culpa fica para quem? Para o Federal Reserve. O Federal Reserve fala, o que eu tenho a ver com isso? E a gente sabe que esses números da indústria dos Estados Unidos, eles trazem reflexo para todas as outras áreas, inclusive empregos e tudo mais, temas que a gente sempre fala por aqui às segundas e quartas, né, professor? Agora, as bolsas asiáticas também encerraram no negativo com uma ameaça aí de um declínio global. Veja, já não é ameaça, já está acontecendo isso. Aí é uma coisa engraçada que todo mundo começa a depositar confiança na conversa que Trump vai ter com o governo chinês em outubro. Veja, eles vivem conversando, eles vivem indo e voltando. Eu não estou completamente animado com essa conversa. Talvez saia algum acordo mínimo de ferro, de soja, de alguma coisa, mas o acordo não vai ser um acordo final. Vai ser o início do novo acordo e para ele melhorar o mercado, ele vai soltar uma bomba, alguma coisa, uma cortina de fumaça, mas não é mais projeção. Há um tempo que nós estamos aqui na bancada, a gente falou, olha, a projeção é essa, o mundo vai crescer menos, os Estados Unidos vão crescer menos, a China vai crescer menos, a guerra comercial vai piorar, agora já passamos da projeção para analisar a realidade. Estamos analisando a realidade. Esse gráfico que você colocou não é nenhuma projeção, já aconteceu. Se já aconteceu, como a Bolsa de Valores reflete a economia de um país, e se a economia de um país, não estou dizendo que está horrível, mas está cada vez menos melhor, vamos dizer, não pior, menos melhor, ou pior, vamos dizer assim, as bolsas acabam sofrendo. Sim. Porque a Bolsa o que é? É o conjunto de empresas que fazem parte daquele país. Se o país não vai bem, é óbvio que as empresas não vão bem. Se as empresas não vão bem, eles acabam vendendo. Hoje já deve estar abrindo com nova queda. Então, se você pegar no ano, você vai ver que as bolsas dos Estados Unidos estão quase beirando num retorno negativo. Está mais ou menos 2%, 1,5%. Se cair mais 2 dias, as bolsas dos Estados Unidos, num prazo de 1 ano, já estão no território negativo. E esses números da indústria americana impactaram as nossas ações por aqui? De alguma maneira vai impactar. Já impactou e vai impactar novamente, tanto é que impactou o câmbio. O câmbio já saiu de 4,15, foi para 4,17, e isso acaba impactando, porque, como eu sempre falo, são duas placas tectônicas e uma placa tectônica já está vendo que está tendo um crescimento menor. Então não tem jeito, você não está incólume a uma desaceleração global. E eu não estou falando desaceleração só dos Estados Unidos, estou falando uma desaceleração também da Europa.
Ou seja, Europa crescendo menos, China crescendo menos, isso é fático. Já passamos da projeção. Há 2 meses a gente falou, olha, pode acontecer. Já está acontecendo. Já está acontecendo na China crescendo menos. Aí você fala, poxa vida, mas crescer 6,2 está ruim? Não, está ótimo. O problema é que eu estava esperando 6,5. Você me entrega 6,2 e as bolsas caem. Sim. Aí você fala, poxa, mas crescer 2% na Europa não está bom? Não, está ótimo. Mas você crescer meio... Eu estou esperando 2, acontece isso. No Brasil, crescer 0,8, tá bom? Não, não tá bom. E se eu crescer 1,5? Puxa, a bolsa explode. Então é aquela coisa, o quanto você espera e quanto você me dá. Sim. E a coisa já é fática. Olha que interessante, nós passamos da projeção para a análise dos fatos agora. Pois é, eu até toquei nesse assunto, né, professor? Porque neste momento, Ibovespa caindo mais de 1%, pressionado justamente por dados fracos dos Estados Unidos, que o professor estava explicando, também a reforma da Previdência que foi menor, né, com as mudanças da votação de ontem. E desculpa falar, mas não é nem questão da reforma da Previdência ser menor, isso já está precificado. É aquela coisa, já foi, a reforma da Previdência já está na Bolsa, quer com 1 trilhão, quer com 800 bilhões. Eu acho que o que está mexendo agora muito no mercado internacional, o mercado brasileiro é o mercado internacional. A gente está falando faz tempo. Ou seja, vamos ter ventos de proa forte e ainda não chegaram. Quer dizer, estão chegando. Passamos da projeção, agora estamos analisando os fatos. E a tendência, infelizmente, é chato dizer, mas a tendência... Veja, eu não estou vendo aquela bicada que você mostrou no gráfico, eu não estou vendo uma retomada desse jeito, uma retomada em V. Como é que você vai fazer uma retomada em V se a taxa de juros está 1,75 e se não é o problema da taxa de juros, é a confiança do Banco Central, a confiança dos investidores? Eu não estou vendo essa retomada. Se eu não estou vendo essa retomada na economia, eu não vejo retomada na Bolsa de Valores. Tá certo. Professor, muito obrigada pela presença. É uma pena cada vez notícias não muito boas, né, Notícias Roberto? negativas, mas é bom te ver. Até semana que vem. Que bom, obrigado. Vamos fazer um intervalo agora? Na sequência tem mais notícias do Brasil e do mundo aqui no Manhã Band News. Espero você.